Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Conforme prometido, eu vou estar fazendo aqui uma série de três vídeos falando sobre confissão e arrependimento, tá bom? Lembrando pessoal que esse canal aqui era o canal Família Verdade Política. Eu transformei esse canal aqui no canal Família na Verdade, tá? E criei um outro canal com o meu nome, Fábio Rodrigues Pardim, tá bom? Então, eu sou o irmão Fábio, de Cascavel, Paraná, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu observei que as pessoas comentando os vídeos que eu tenho falado aqui sobre casamento, sobre a questão quando acontece de ter, traição, infidelidade e tudo mais, né? O que eu percebi? Que as pessoas elas não entendem o que é confissão e o que é arrependimento. Elas não compreendem isso, tá? Esse assunto, querido, ele está muito vivo na Bíblia. E eu estudei esse livro aqui, ó, Pastoreamento Inteligente, tá? É um livro de libertação. Libertação, pessoal, não tem nada a ver com expulsar demônio, tá? É outra coisa, tá? É outra coisa. A expulsão de demônios, ela faz parte do ministério evangelístico, tá? Ela faz parte desse ministério, né? Muitas vezes para convencer o incrédulo, Deus permite uma manifestação demoníaca, e ali você expulsa o demônio sai, a pessoa percebe que alguma coisa mudou, e ali você evangeliza a pessoa, tá? Mas isso aqui é libertação, é outra coisa, tá? Então, para você compreender o que eu estou falando, você vai ter que comprar esse livro aqui, tá? Do Pastor Cote. Então tá, pessoal. Eu quero falar com vocês sobre confissão e arrependimento. Porém, hoje eu vou estar falando sobre humilhação. Por quê? Porque se a pessoa não entender por que ela tem que passar por um processo de humilhação, ela não vai ter coragem de confessar, ela não vai ter coragem de se arrepender. Entende? Então a pessoa precisa entender o conceito de arrependimento. Nessa página aqui, ó, para você ver, ó, aqui, ó, acertando o alvo, né? Por que acertando o alvo? Por quê, queridos? Muitas das vezes nós estamos tentando resolver um problema, principalmente em relação ao casamento e a pecados dentro do casamento, da forma errada, expulsando o demônio. Tá? Mas demônio, o inferno, as trevas, eles não têm medo de você mandar ele embora. Porque você manda, ele volta. Entende? Não é essa a questão. A questão é a confissão e o arrependimento. É a pessoa entender porque ela precisa passar por esse processo, tá? Então diz aqui no livro assim, ó, princípios redentivos implícitos. Princípios redentivos, ou seja, verdades que estavam ali quando Jesus estava sendo crucificado, né? Verdades que estavam ali implícitas no sacrifício de Jesus. A crucificação pode ser definida resumidamente no processo de negar a si mesmo, ou seja, quando você entende que você precisa confessar e que você precisa se arrepender, você começou a compreender que você tem que negar a si mesmo, você tem que abrir mão da sua reputação, né? Do seu ego, você vai ter que se expor, né? A essência é um exercício pleno de transparência e uma disponibilidade total para reconciliar e reeducar a capacidade de se relacionar.
Vamos analisar os parâmetros da crucificação. Aqui eles são vários pontos, mas eu vou tratar especificamente sobre confissão e arrependimento, começando hoje. Então eu acho que eu vou fazer 3 vídeos. Começando hoje pela humilhação, tá? Humilhação. Então diz aqui, ó, humilhação. O que é a humilhação? É o processo de renunciar à reputação com o objetivo de tratar responsavelmente os pecados, feridas, injustiças e defraudações que cometemos, porque a gente também sempre tem a ideia de achar que a gente é vítima, a gente também erra e faz as pessoas sofrerem, né? Ou sofremos, né? Cometemos ou sofremos. Aqui é o ponto mais penetrante do conflito, é aqui que divide o negócio. Quando o orgulho tenta se impor das maneiras mais variáveis possíveis, desde um pretexto sutil e plausível de esquivar-se até uma rebelião agressiva. Uma infinidade de argumentos e sofismas inundam a nossa mente, criando justificativas quase que convincentes para nos desviar do caminho estreito da humilhação. A voz da justiça própria, da amargura, da vergonha estardalhaçam de todas as formas, tentando fazer prevalecer a obstinação doentia do nosso coração. Porém, esse conflito entre a humilhação e a reputação é decisivo. Tá? É decisivo. É o que vai definir se você vai ser uma pessoa liberta ou não. Tá? Se você vai amar mais a humilhação do que você amar a sua reputação, a sua imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou um bom crente. As pessoas olham para mim e veem que eu sou um bom crente. A minha esposa, se ela souber que eu faço essas coisas, ou que eu fiz essas coisas, meu Deus, ela não vai me perdoar jamais. Entende? Esses argumentos. É amor à reputação, idolatria à reputação. A humilhação tem de falar mais alto do que a reputação. Olha só que interessante. Isaías capítulo 57, versículo 15, eu quero ler para você aqui, nessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia judaica completa, de um cristão, crente em Jesus, convertido a Jesus, David Stern. Ele diz aqui o seguinte, ó, 57 de Isaías, versículo 15. Pois assim diz o Altíssimo, o Alto, o que vive para sempre, cujo nome é santo. Vivo em um alto e santo lugar. São os 2 lugares onde Deus vive, onde Deus habita. Num alto e sublime trono, num alto e santo lugar. Tá? Mas também com o contrito e humilde, a fim de avivar o espírito do humilde e o coração do contrito. Então, querido, Deus habita nos lugares elevados, né? Nos altos louvores. Deus habita entre os querubins. Ele está sobre um trono de glória, né? Ele é majestoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Ele habita também em um coração humilde e contrito. Humilde e contrito. Então, querido, se nós queremos viver uma libertação e uma vida plena, nós temos que saber como tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz. Jesus foi para a cruz representando os nossos pecados, para o madeiro, né? Ele foi para o madeiro, ele foi ali morto, representando toda a humanidade pecadora. Assim como ele foi, nós temos que ir também, mas não no sentido literal, no sentido figurado. Nós precisamos nos expor, assim como Jesus se expôs. Se você lembrar, Jesus teve o seu corpo praticamente dilacerado, quase nu ali na frente de todo mundo, né? Sendo cuspido, escrachado, humilhado.
né? E ele sendo justo e santo, mas ali ele estava representando nós. Assim como ele deu esse exemplo de humildade, nós temos que dar este exemplo de humildade. Deus habita em um coração humilde. Quando nós inventamos desculpas para não confessar um pecado, nós estamos demonstrando que nós somos orgulhosos, que nós não estamos sendo humildes o suficiente para assumir o nosso erro, bater no peito. Eu errei. Eu errei. Olha só o que diz aqui. A humilhação é o carro-chefe da cura de uma terra. Lembra lá, segundo Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A maior pedra do caminho da libertação é o orgulho, a idolatria pela honra, o amor à reputação, sem transpor essa resistência inicial da alma. Isso é um argumento da alma, da razão, tá? Nos colocamos no caminho oposto à nossa libertação. Por que muitas pessoas não são libertas? Estão há anos dentro das igrejas e não são libertas. Toda vez que fazem um apelo, você que está passando tem uma situação, uma área da tua vida que você não vence, vem aqui que nós vamos orar por você. Aí você vai, recebe oração, volta para casa e continua tudo igual. Por quê? Porque não confessou. Porque não expôs o seu erro. Entende? Porque não foi humilde o suficiente para assumir que errou. Entende? Para assumir. Entende? E aí não tem como Deus habitar no seu coração, porque Deus habita em um coração humilde e quebrantado. Entende? É o Senhor que diz isso. Ele habita num alto e sublime lugar, mas habita no coração humilde e quebrantado, no coração contrito. E coração quebrantado não é ir para frente lá na hora que fazem o apelo e chorando. Coração quebrantado é você ir lá para frente chorando, mas quando você chegar em casa, você resolver. Você confessar para os seus pais, você confessar para o seu cônjuge. Entende? É você expor o seu erro. E só faz isso quem consegue receber um batismo de humildade. Nós precisamos desse batismo de humildade. Não tem como ter um casamento ser restaurado sem um batismo de humildade. Não tem como. Tá? Pode fazer a oração que for, pode fazer a campanha que for, pode espernear, pode gritar, pode expulsar todos os capetas, pode chamar os profetas mais poderosos da sua cidade para expulsar, para profetizar. Não vai resolver, querido. Se fosse assim, o mundo era perfeito, porque o que tem de gente profetizando aí, o mundo era perfeito. Você entende? Mas Deus se move por princípio, não pelos nossos gritos, não pelo sai capeta, sai demônio. Não é assim que funciona. São princípios que nós temos que incorporar. Se tem áreas da tua vida, pecados escondidos que você nunca confessou, áreas da tua vida, traumas, feridas, coisas que você fez, coisas que você sofreu, que fizeram para você, e você nunca confessou, essa área da tua vida está escravizada, você está vivendo em derrota, você está vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para você. Você não está desfrutando da vida abundante que Jesus promete, tá? Por que a nossa dificuldade em compreender isso, querido? Porque nós compreendemos isso na nossa visão ocidental. Mas você tem que entender o seguinte: esse livro aqui, ó, a Bíblia, não foi escrito por brasileiro. Deus não deu a revelação para os brasileiros. Esse livro aqui foi escrito pelo povo hebreu, pelo povo escolhido de Deus. Entende? Então nós temos que entender na visão deles a Bíblia. Aqui está revelado o caráter de Deus, como Deus pensa. Tá?
E o nosso Deus requer de nós um mínimo de humildade. Se você quer libertação nessa área da sua vida, nessa área íntima da sua vida, nessa área, vamos dizer assim, da parte íntima, né, sexual, vamos dizer assim, eu tenho que cuidar das palavras aqui, senão o YouTube está censurando meus vídeos, tá? Então o que acontece? Se você entender, né, essa questão da humildade, se você entender que você pode estar vivendo uma vida de derrota em áreas da tua vida por causa de coisas que estão escondidas que você nunca confessou. Quem sabe um abuso quando você era criança que você sofreu e você nunca conseguiu dizer, eu fui abusado. Entende? E aí o inimigo está te escravizando nessa área, né, da sua vida íntima, está te escravizando. Você não consegue se libertar desse tipo de pecado, você não consegue sair, né? O teu casamento vive em conflito, né? Enfim, e você acaba levando essa ferida, essa carga para o casamento, e o casamento, ao invés de ser um céu, vem no inferno. Então, o primeiro passo, querido, tá? Depois eu vou fazer mais 2 vídeos, eu vou falar confissão e arrependimento. Mas o primeiro passo é humilhação, tá? É nós amarmos mais a Deus do que a nossa reputação. É amarmos mais a Deus do que o nosso orgulho. É nós amarmos mais a Deus do que o nosso ego. Entende? O que vão pensar de mim? Esses são argumentos satânicos. É o demônio que está dizendo isso na sua mente para você não romper com esse silêncio que está matando a sua vida espiritual. Tá? Te escravizando, e você nunca desfruta da liberdade que Cristo dá. Tá bom? Então, foi um vídeo aí de 15 minutos. Eu preciso argumentar bastante para a pessoa entender bem, tá? Isso aqui. Tá? Não é simples. Isso aqui, querido, eu fiz uma escola, tá? Eu fiz uma escola. Eu li esse livro aqui várias vezes já. Tem em CD, eu já assisti o CD, já ouvi o CD, né? Eu fiz a escola sobre esse assunto aqui. Então, eu fiz um investimento alto nisso aqui, tá? Para poder, eu falo alto assim em termos das minhas condições, né? De tempo e tudo mais, mas eu acho barato, né? Pelo retorno que eu tive na minha vida espiritual. Tá bom? Então, fica comigo, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre confissão. Por que você tem que confessar, expor para as pessoas que fazem parte aí do seu vínculo de relacionamento, ou para o seu cônjuge, ou para os seus pais. Por que você tem que confessar? Tá bom? Então é isso aí. Compartilhe o vídeo, envie para as pessoas que você ama, para as pessoas que você não ama, mas devemos amar a todos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as famílias do Brasil. E conhecereis a verdade vos libertará.